A paz do Senhor, meus irmãos, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar mais com vocês nessa mais uma ministração que eu vou trazendo para vocês, uma ministração breve. Eu quero que vossos irmãos abram vossas Bíblias em 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, verso 14. 2 Coríntios 6, verso 14. Pai do Senhor, irmãos, eu dei uma pequena pausada aí para poder comunicar aos irmãos sobre a abertura da Bíblia e eu vou orar sobre esse verso que nós vamos falar hoje. Ó Senhor Deus e Pai, pela Tua amantíssima misericórdia, meu povo, Pai, abençoe a minha vida, a vida daqueles que vão ouvir. Que a ministração de hoje não saia da minha boca, mas sim pela minha boca sendo usada pelo Espírito Santo de Deus. Me usa, me capacita, me dá capacidade e orientação espiritual e sabedoria para ministrar essa palavra, que ela fica em 2 Coríntios 6, verso 14, para poder trazer uma ministração saudável e bem educativa para aqueles que vão ouvir as Tuas Santas Escrituras, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vou pegar minha Bíblia aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Só dois versículos, 14 e o 15. Não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e com a comunhão tem a luz com as trevas, e que harmonia há de entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o infiel. Essa semana toda vem me incomodando essa passagem, meus irmãos. A semana toda vem me incomodando. Sobre eu falar sobre julgo desigual. Nada contra a pessoa, de repente, ela entrar para a igreja, de repente o esposo entra para a igreja, a esposa não é crente, a esposa entra para a igreja e o esposo não é crente. Nada contra isso, não é isso que eu quero dizer. Mas nós temos que tentar evitar o máximo possível esse tipo de atitude. Mas como já são casados e um se converte, o outro não, a gente tem que tentar ser um pouco sucinto. Vai ser um pouco uma batalha muito grande até que você consiga converter o seu cônjuge. É um pouco complicado, é um pouco difícil, vai ter muita batalha espiritual, porque o inimigo vai atacar direto o seu cônjuge para poder te enfraquecer na fé, ainda mais você como um novo convertido. Agora, uma pessoa que já está tarimbada, já está alicerçada, já está fiel, já com uma situação estruturada dentro de uma igreja, e se juntar com uma pessoa que não está na mesma manifestação de fé, elas vão sempre estar entrando em atrito. Aí vamos dar um exemplo: se for o homem evangélico, a mulher não, ele vai querer estar naqueles compromissos da igreja, finais de semana, subir montes, jejum, e a pessoa às vezes não vai entender. Porque suponhamos que a pessoa mundana, a pessoa que é uma pessoa infiel, que está no mundo, ela vai querer de repente tomar uma cerveja, virar uma noite numa balada e outra coisa que você... E a pessoa o homem que é cristão não vai querer, e vice-versa também. Às vezes o homem quer ficar na balada e a mulher não quer. Ela quer os compromissos da igreja, reunião de mulheres, café amargo e outras reuniões que as mulheres fazem, e o homem vai ficar ali tentando impedir o tempo todo que essas reuniões aconteçam, vai ter briga constantemente. Então a pessoa vai ter que ter uma fé muito grande, se ela mesmo alicerçada na igreja, ela se comprometer a se envolver com alguém que não é do âmbito da mesma manifestação de fé, vai ter briga, vai ter desavença, vai ter desacordo com muitas coisas. E isso é meio complicado, porque nós queremos o tempo todo ter paz, que em vários versículos na Bíblia a gente fala sobre perdão, sobre a gente amar o próximo, amar os nossos inimigos, a perdoar aqueles que nos ofendem, entendeu? E como a palavra de Deus diz, se te bater na face direita, você oferece a esquerda. Então tem várias coisas na Bíblia dizendo sobre isso. Mas a gente procurar briga constantemente dentro do relacionamento, do casal, independente se ele entrou primeiro na igreja ou ela entrou primeiro, ou se ele já é alicerçado ou ela é alicerçada e arruma um companheiro que ela se encanta por alguém que não se manifesta a mesma fé, a gente vai ter que orar muito, buscar muito para poder
se é propósito de Deus isso ou não. Que a própria palavra de Deus diz para nós evitarmos esse tipo de julgo desigual. Mas se caso acontecer, nós temos que saber se é um projeto de Deus. Se Deus tem um projeto ou na sua vida ou na vida daquele que não é fiel aos caminhos do Senhor. Porque de repente ele está te juntando porque ele tem um propósito na vida daquela pessoa. É uma pessoa que já foi evangélica, é uma pessoa que é desviada dos caminhos do Senhor. E Deus quer resgatar aquela pessoa e ela pode usar você como um instrumento para poder evangelizar aquela pessoa novamente, para trazê-la pelos caminhos, que de repente ela por uma paixão, por um amor intenso que ela está tendo pela pessoa que é evangélica, ela pode começar a querer seguir os caminhos. Visita uma vez, visita duas, três, e Deus vai trabalhando e tocando na vida dela de novo. Porque às vezes a pessoa está perdida no mundo por alguma frustração, por alguma decepção, algum tipo de humilhação, ou algum tipo de acusação, não sei qual motivo, as pessoas às vezes se afastam do Evangelho. E o afastamento do Evangelho para aquela pessoa que está muito fraca no mundo é muito complicado para ela voltar de novo. Porque o inimigo sabe a potência que aquela pessoa tem nas mãos de Deus. E ela vai ficar atacando o tempo todo. Mas nós muito bem nós sabemos que toda pessoa tem pessoas orando por ela. Pela minha vida, muitas pessoas oraram pela minha vida. Oraram pelo aquilo que Deus queria fazer sobre mim. E elas foram orando, e as coisas foram acontecendo. Então o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Às vezes a gente não consegue entender nada, mas Deus faz o sobrenatural, Deus faz o impossível na minha vida e na sua vida. Eu não sei o que Deus quer falar com você, eu sei que Deus está falando comigo também. Porque aquela espada que corta aqui, ela corta aí, porque ela é de dois gumes, ela tem lâmina dos dois lados, ela vai cortando para lá e volta cortando para cá. Ela já sai decepando tudo quanto é lado. E ela está fazendo o mesmo comigo nesse momento e contigo também. Eu não sei se essa ministração que vem me incomodando a semana toda está falando ao meu coração, da mesma forma que ela está falando ao seu coração, para poder você entender e compreender que não é proibido você ter um julgo desigual. Esse julgo desigual, você sendo evangélico, de repente a pessoa tem um propósito, mas a Bíblia mesmo diz para você evitar. Mas se Deus está falando contigo e Deus se aproximou da pessoa que tem um julgo desigual, você tem que pesquisar se essa pessoa é realmente de Deus para a sua vida, se essa pessoa já foi evangélica ou não foi. Se ela foi evangélica e ela está com algum propósito na vida dela, Deus tem um propósito para resgatá-la de novo. Mas amor, é muito complicado você evangélico e se relacionar com uma pessoa de outra manifestação, de outro tipo de religião, ou seja ela espírita kardecista, espírita ubandista, espírita candomblessista, espírita da linhagem de Angola, do Queto, Jeju, não sei qual a nação que ela está seguindo, católica, seja lá qual for. Se a pessoa já é a raiz daquela denominação, vai ser um pouco complicado ela se virar para outra religião. Mas nada é impossível, porque Deus faz o possível, o sobrenatural. Mas antes de você se envolver, busque a resposta de Deus. Porque tanto a palavra de Deus, como o ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus está te mostrando, pode ser o princípio de tudo que está acontecendo. Será que esse propósito, Deus quer você para essa pessoa? Será que esse propósito é verdadeiramente o Espírito Santo de Deus que está colocando essa pessoa no seu caminho? Então vamos entender, meus irmãos. Não vamos um pouco, mesmo que seja um julgo desigual, vamos pedir orientação a Deus. Se Deus tem um propósito na vida da pessoa, para você resgatar essa pessoa. Não insista naquilo que o seu coração está pedindo muito para fazer, de repente teu coração está sendo enganado. Vamos pedir respostas a Deus, mesmo que seja um julgo desigual ou igual. Não é só com julgo igual. De repente você está fantasiada por uma pessoa e você vai até o procedimento dessa pessoa e não é o propósito, porque Deus não junta pessoas, Deus junta propósitos. Deus junta propósitos. Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai ter um propósito na vida daquela pessoa, do teu cônjuge também. Ele não vai juntar pessoas que têm propósitos diferentes, que têm ministérios diferentes, para poder dar choque, dar confusão, dar contrito e briga e separação no relacionamento. Deus não quer isso, porque Ele é o Deus de hoje, de amanhã e de sempre. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está presente em todo lugar, Ele sabe de tudo. Então Ele consegue determinar se esse propósito que Ele está determinando para a sua vida está juntando esse propósito com o seu propósito correto para você. E eu deixo essa palavra para você, mesmo que você junte
busque a Deus, saiba a resposta de Deus sobre aquilo que Ele quer saber, sobre aquilo que Ele quer botar na sua vida. Esse propósito tem que ser permissão de Deus, tem que ser propósito de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu deixo essa mensagem para você. Vamos buscar mais a atenção espiritual, a audição espiritual e a visão espiritual para saber o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possa te abençoar hoje e sempre. Amém?